Eu sou a professora Laila Velotti, educadora física e especialista em emagrecimento feminino. E quero te dar as boas-vindas à jornada Você Mais Magra. Nesse curso gratuito, eu vou te mostrar em 3 aulas o exato método capaz de fazer você perder até 8 centímetros de barriga em apenas 45 dias de forma saudável. Isso tudo sem precisar de comer doces, massas, bebidas, aquele churrasquinho com cervejinha no final de semana ou qualquer outra coisa que você goste de comer. E sim, se desejar, você poderá seguir aplicando este método inovador para atingir a sua meta de peso, qualquer que seja, de forma simples e sem afetar a sua rotina, sem precisar sofrer na academia. Olha só, não importa se você quer perder só 1 quilo, 5 ou 10 quilos, ou se quer perder 30, 40 ou 50 quilos. É muito importante eu frisar logo aqui nesse início que o método que eu vou te revelar essa semana não envolve o uso de medicamentos naturais ou manipulados, shakes, uso de hormônios, fazer cirurgias, nem ter que começar a comer alimentos fitness esquisitos que você vê por aí, muito menos fazer jejum intermitente, low carb, dieta cetogênica, dieta da lua, da sopa ou qualquer tipo de dieta maluca que você vê por aí. Não tem nada a ver com isso. E eu sei que agora você pode estar se perguntando assim: Laila, isso parece aquelas lorotas da internet. Será que isso é mesmo possível? Emagrecer comendo de tudo, reduzir as medidas da minha barriga, mesmo comendo de tudo? E aqui eu preciso que você saiba de uma coisa. Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos mulheres como você diminuindo suas medidas de maneira definitiva e assim parando de uma vez por todas de sofrer com o efeito sanfona, eu também não acreditaria. E olha que isso não só aconteceu com as minhas alunas, aconteceu comigo também. Dá uma olhada nos resultados depois que apliquei o método em mim mesma. Na minha carreira, eu já ajudei dezenas de mulheres, algumas mães, esposas, dona de casa, professoras, empresárias com mais de 40 anos, que é o caso da Graciela e da Paula. Mulheres que precisavam apenas diminuir um pouquinho de gordura e definir, que é o caso da Lia. Mulheres muito acima do peso que diminuíram até 8 centímetros ou mais da barriga de forma rápida, que é o caso da Miriam. Mulheres que já haviam tentado de tudo para emagrecer por diversas vezes, sem sucesso, e simplesmente já haviam desistido de recuperar a sua autoestima e de se sentirem bem ao se olhar no espelho. Dá uma olhada nesses depoimentos. Do trabalho tem uma loja perto, né, de mim ali. As meninas, chega novidade, elas me avisam. Aí elas me ligaram. Vem cá que chegou short. Aí fui. Aí a vendedora veio com shortinho 36. Aqui pra você. Aí eu falei, você tá brincando, né? Você acha que 36 vai dar em mim, menina? Da onde? Quando? Eu tô usando 40. Eu tava no 40 até, né, começar o programa. Aí ela, lógico que dá. Veste pra você ver. Eu falei, você não vai dar, minha 36. Eu não vou pular de um 40 para 36. Mas aí não é que eu vesti o 36 deu em mim? Perfeito. Então quer dizer que você também já está recuperando as roupas aí? O último short que hoje experimentei, ele deu. Tava faltando. Que máximo. Nossa, eu fiquei toda... Eu comentei ontem à noite a respeito do que você falou com o meu marido. Que há 2 meses atrás ele me chamava para sair, eu não queria. Eu me sentia feia, eu olhava, eu não tinha cintura. A pessoa, mas você é magrinha. Não é assim, cada um sabe do seu, né? Um belo dia, essa dona moça aí colocou uma caixinha lá que eu posso fazer para te ajudar. E eu fui lá na boa intenção da Laila, coloquei, me ajuda a treinar em casa. Foi um dos meus presentes de aniversário, ela não sabe, mas era no dia do meu aniversário. E ela, na segunda-feira, nós começamos a treinar, no dia 13 de abril, e já são 20 quilos eliminados aí, ó, graças a essa dona moça aí, no espaço pequeno da minha casa, né, porque minha casa é pequena, com o que eu tenho em casa,
com um ressaltinho que eu tenho em casa, que nós adaptamos muitos exercícios aqui, né, Laila? Usando o que eu posso com o meu braço. Eu tinha uma calça tamanho 50. Hoje eu já uso um 46, porém ele já fica largo. Então eu acredito que eu estou entre o 44 e o 46. Antes você chegou a fazer alguma dieta restritiva? Nunca fiz. Não consigo fazer dieta. Não consigo entrar nessa de ser restringida de comer as coisas. Mas acho que eu estava tão acima do peso, eu estava tão sedentária, que quando eu comecei eu tive uma resposta muito rápida do meu corpo pelo fato de não fazer nada. Mas eu não tenho tempo para fazer isso, como que eu vou fazer? Aí tinha a questão da minha coluna também, que eu tinha muito medo, né, de me machucar, né, por causa da hernia de disco. Mas graças a Deus, desde quando eu comecei a fazer, não tive problema com coluna. Assim, pelo contrário, tinha movimentos que eu travava, igual para baixar. Não, tô mais flexível. Eu vi que eu tô mais flexível depois dos exercícios. Se você quiser, depois que essa aula acabar, eu quero te convidar para rolar essa página aqui para baixo e assistir os depoimentos e resultados das minhas alunas que já conseguiram emagrecer, reduzir suas medidas de forma rápida, sem precisar de academia e superar todas essas dificuldades, se sentindo mais bonitas e mais atraentes. E talvez agora você esteja pensando, né? Mas Laila, que método é esse? Como ele funciona? Como foi que você descobriu isso? E eu preciso te pedir que você tenha calma, que eu já vou te contar essa história. A verdade é que talvez eu não sou diferente de você. Deixa eu te explicar o que aconteceu comigo, que você vai entender melhor como surgiu o programa Mulher Leve e o método de treinos T15. Como mencionei anteriormente, meu nome é Laila e eu sou formada e tenho pós-graduação em Educação Física. E eu atuo na área há mais de 10 anos. Quando eu entrei para a faculdade, eu me achava bem gordinha. Então eu pensei, já que eu gostava do curso, que só o fato de eu estar cursando Educação Física, eu conseguiria conquistar um corpo mais bonito, mais traçado, com o bumbum mais durinho e com a perna mais definida. Que ilusão a minha! O que de fato aconteceu foi que logo no início eu precisei arrumar um emprego para ajudar os meus pais nas despesas, tanto da casa quanto da minha faculdade. E me lembro que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada na época, em uma creche lá na minha cidade, chamada Semei Sebastião de Moraes. A minha rotina ficou muito puxada. Eu saía de casa às 6h30 da manhã para trabalhar. No final da tarde, eu pegava um ônibus que ia direto para a faculdade, que ficava mais ou menos a 1 hora da minha casa, em uma cidade vizinha. Eu só retornava para casa às 22h30. Todos os dias, essa era a minha rotina cansativa. Foram 4 anos nessa rotina de vida maluca e com isso eu acabei deixando o meu corpo de lado nesse período todo. Você não faz ideia o quanto eu me diminuía por não ter um corpo legal, sabia? Porque muitas mulheres que estudavam comigo não trabalhavam e praticamente moravam dentro de uma academia. E na faculdade era um verdadeiro desfile de moda pelas meninas que tinham um corpo bem desenhado, bem definido, o dito corpo perfeito dentro de uma faculdade de educação física. Depois que me formei, logo fui trabalhar na área escolar. E à noite, em uma academia que era exclusiva para mulheres na minha cidade, chamada de Academia Ela. Com isso, comecei a cuidar um pouco melhor do meu corpo. E apesar de não ter ficado toda sarada, estava, digamos que, satisfeita comigo mesma. E foram muitos anos assim, trabalhando no município de Castelo, no interior do Espírito Santo, dando aula de circuito para as minhas meninas à noite e morando na casa dos meus pais. Até que em 2014 eu conheci meu atual marido, Luiz Fernando, e em 2015 eu realizei o meu grande sonho de me casar. Nos conhecemos no litoral e nem namoramos tanto tempo assim para eu perceber que ele seria meu parceiro de vida. Foi pouco mais de 1 ano e meio para realizar o noivado
e casar. Nessa época eu ainda morava em Castelo, no interior do Espírito Santo, e ele em Marataízes, no litoral, bem pertinho da praia. Após tomar a decisão de casar, começamos uma vida como casal de fato. Eu trabalhava como professora de educação física lá na minha cidade e simplesmente decidi largar tudo lá e vir morar aqui no litoral com ele. Durante o noivado, eu pesava 64 quilos e estava muito satisfeita com o meu corpo. Olha essa foto aqui, que é eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e meu marido no dia que realizamos o nosso casamento no civil. Mas como em um casamento nem tudo são flores, eu precisei me virar e trabalhar muito mais do que quando eu era solteira, devido aos boletos que começaram a aumentar, né? E além disso, eu ainda tinha a casa e o marido para cuidar. Eu estava sobrecarregada, estressada e ansiosa, trabalhando muito. E com essa rotina muito corrida, eu acabei relaxando e engordei muito, muito mesmo, chegando a pesar 74 quilos. Olha essa foto aqui, o tamanho que eu estava. É claro que eu não estava bem comigo mesma, né? Com toda essa rotina corrida, eu ficava contando os minutos para chegar o final de semana e simplesmente não ter hora para nada e relaxar. Além disso, meu marido trabalhava na indústria do petróleo, ficando semanas embarcado em plataforma. Então, é aquele jeito. Muitos dias em casa e outros tanto viajando e ficando longe de mim por longos períodos. Quando ele estava em casa, sexta e sábado eram os dias que a gente enfiava o pé na jaca. Literalmente a gente exagerava na cerveja, no churrasco, nos petiscos. E às vezes, no domingo, depois de comer o dia inteiro, a gente ainda comia uma pizza tamanho família, sozinhos. Meu Deus do céu, esse era o nosso estilo de vida. E eu justificava o aumento de peso colocando culpa na minha genética, porque meu pai é bem gordinho. Essa foto aqui é minha com meu pai e olha o tamanho dele. Por muito tempo eu usei isso como justificativo. Na verdade mesmo, eu ficava procurando desculpas para justificar o meu fracasso. E o fato de estar acima do peso me incomodava muito. E não adiantava eu ficar mentindo para mim mesma e tentando me convencer que aquela situação era normal, porque não era. No fundo, estar acima do peso e vendo os números das minhas roupas aumentando, ver aquelas roupas no armário que eu usava antes e já não entrava mais, me fazia muito mal e me deixava triste. Além disso, para piorar, eu comecei a sentir dores no meu joelho por estar acima do peso e com a musculatura fraca. Nessa época, começou a surgir também um conflito profissional enorme na minha cabeça. E eu pensava, caramba, eu sou formada em educação física, pós-graduada, trabalho com emagrecimento. Como eu irei passar credibilidade no meu trabalho estando simplesmente enorme e acima do peso? Meu sonho era simplesmente voltar aos meus 64 quilos, diminuir a minha barriga, que estava enorme, e eliminar as celulites que estavam horríveis. Queria também voltar a usar as mesmas roupas que estava usando antes de me casar. Por muito tempo, eu acreditei que para emagrecer e diminuir minhas medidas, eu precisava das dietas altamente restritivas, cortando tudo que eu gostava de comer e ficar horas na academia me matando, fazendo exercícios aeróbicos, por exemplo. E assim eu fazia. Algumas vezes eu até via bons resultados, mas nunca conseguia manter, porque eu simplesmente não tinha aprendido a comer e não tinha me adaptado ao meu novo estilo de vida. Por muito tempo, eu fiquei nesse ciclo de efeito sanfona, tendo alguns poucos resultados e voltando a engordar tudo novamente. Porque eu estava assim, estressada e empurrando meu processo de emagrecimento em modo sanfona. Até que em 2020 surgiu a pandemia da Covid-19 e de uma hora para outra eu me vi sozinha, trancada dentro de casa e altamente ansiosa
E para ajudar, o meu marido nessa época estava trabalhando na Austrália e não conseguia voltar para casa. Caraca, você tem noção de como eu fiquei? Nos primeiros dias, quando começou tudo, aquele terrorismo, né, e papos de lockdown, eu queria comer até as paredes da minha casa, de tanta ansiedade. E eu fui percebendo que apenas regular a comida não resolveria os meus problemas e que a rotina corrida que eu tinha não era a causa do meu sobrepeso. Afinal, eu estava em casa e com muito tempo sobrando e mesmo assim ganhando peso. Foi aí que parei para estudar a fundo sobre emagrecimento. E assim comecei a entender que emagrecer vai muito além dos exercícios aeróbicos e todas essas dietas e comidas fit. Nessa época, durante os meus estudos e pesquisas, eu tive que voltar lá na época da faculdade e mergulhar nos estudos científicos sobre emagrecimento. Afinal de contas, eu sou formada e pós-graduada na área de educação física e durante a faculdade eu tive contato com diversas teorias sobre emagrecimento e metabolismo. Mas o desafio agora era diferente. Antes, eu apenas estudava essas teorias, mas agora tinha decidido que iria entender de uma vez por todas quais as melhores estratégias para emagrecer dentro de casa, sem precisar sofrer na academia. Até porque, nessa época, não tinha como ir na academia. Eu queria ver o que os melhores estudos do mundo tinham a dizer sobre emagrecimento. Ao todo, eu pesquisei mais de 20 estudos científicos de diversos países e o que eu encontrei foi assustador. Eu não só descobri o jeito certo de emagrecer, como também descobri que o jeito tradicional de dietas, além de não funcionar, estava prejudicando o metabolismo das pessoas e ajudando a engordar ainda mais. Me deparei com alguns artigos bastante avançados na minha área de atuação que afirmam que dietas que fazem grandes restrições de calorias e cortam alguns grupos de alimentos podem até gerar perda de peso. Mas isso acaba causando um processo metabólico nada saudável para o seu corpo. E para te explicar melhor por que isso acontece, você precisa ter em mente que emagrecer é diferente de perder peso e reduzir números na balança. Presta atenção, quando você faz essas dietas muito restritivas, você acaba eliminando sim gordura, mas além disso, acaba eliminando o músculo e água ao mesmo tempo. E isso não é nada bom para a sua saúde. Se você está conseguindo me entender, isso não é bom para a sua saúde. Por isso, muitas mulheres, quando perdem muito peso, sem fazer atividade física, acabam ficando flácidas, pois ocorre perda de massa muscular. Isso é péssimo. Emagrecer de forma saudável é eliminar gordura corporal e ganhar massa magra. E para você ganhar massa magra, você tem que praticar atividade física. Não existe outra forma. Só que esse processo de eliminação de gordura e construção de massa magra demanda um pouco mais de tempo e, claro, a orientação de um profissional para que isso seja feito de maneira correta. Para que isso aconteça, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você está conseguindo me entender? Não estou falando aqui que você precisa deixar de comer tudo o que gosta, mas precisa sim se reeducar. Quando você faz esse processo de reeducação alimentar e treinos para a construção de massa magra, o seu corpo vai exigindo cada vez mais calorias para funcionar, pois é a massa magra que consome calorias. E isso é maravilhoso, tornando o seu emagrecimento definitivo. Aí você pode estar se perguntando assim: Laila, se essas dietas restritivas fazem reduzir meu peso, por que eu não posso seguir se meu objetivo é reduzir os números na balança? E a resposta é simples: porque você emagrece e depois não consegue manter.
Primeiro, pelo fato de você não conseguir ficar a vida toda fazendo dieta. E segundo, porque você elimina massa magra e dessa forma seu corpo consome menos calorias e volta a acumular gordura de novo. Além disso, as dietas restritivas podem causar, anota aí, fraqueza, queda de cabelo, transtornos alimentares e o famoso e temido efeito sanfona. Pois bem, depois de estudar sobre dietas restritivas, que tudo começou a fazer sentido para mim. E eu fui entender o porquê, após um longo período de restrição, eu voltava a comer muito mais e engordar tudo novamente. Porque eu estava desenvolvendo um processo de compulsão alimentar, cada vez que eu tentava emagrecer dessa forma. E estudando sobre emagrecimento, eu fui além, pois eu queria entender também qual motivo eu treinava pesado na academia, mas não via bons resultados no meu corpo como eu gostaria. Foi aí que eu encontrei alguns estudos comprovados que treinos de alta intensidade de 10 a 15 minutos vale mais a pena do que 50 minutos malhando. E que depois de fazer um treino de alta intensidade, seu organismo leva horas para se recuperar desse esforço intenso. E mesmo que você não perceba, ele está consumindo calorias com você em repouso. Esses treinos curtos de alta intensidade ajudam no ganho de massa muscular, melhora a disposição e podem ser feitos em apenas 15 minutos no local que você estiver e usando somente o peso do seu corpo. Depois de estudar e entender tudo isso, eu resolvi aplicar tudo que eu havia aprendido em mim mesma. E pelo fato de ser educadora física, acabei desenvolvendo a minha sequência de treinos curtos e intensos. E o resultado, mais uma vez, foi assustador. Eu emagreci 7 quilos que eu precisava para chegar ao corpo que eu tinha antes de casar, em apenas alguns meses. Tudo isso sem fazer dieta, sem passar fome e sem abrir mão de nada que eu gostava de comer. Isso mesmo que você entendeu. Durante o meu processo de emagrecimento, eu continuei tomando a minha cervejinha, comendo o meu churrasco e a pizza que eu gosto tanto. E claro, eu emagreci, sem cirurgia, sem remédios, sem suplementos ou alimentos caros. Eu finalmente entendi que precisava mudar o meu estilo de vida, aprendendo a comer comida de verdade e separar apenas 15 minutos do meu dia para fazer treinos simples, mas extremamente poderosos em casa mesmo, sem nada complicado, usando somente o peso corporal e alguns materiais alternativos que estavam na minha casa e que praticamente todo mundo também tem em casa. E assim eu fiz. Juntei todo o meu expertise na área da educação física com tudo que aprendi e comecei a criar e testar uma sequência de treinos curtos, uma seleção de treinos altamente eficazes que geram o máximo de resultados com o mínimo de tempo. Isso mesmo que você entendeu. Eu ficava ali na garagem da minha casa, testando, aprimorando o método comigo mesma e muitas vezes eu fazia também na sala daqui de casa, treinando sozinha. E olha que maravilha! Os resultados começaram a aparecer. Em poucos dias, percebi que as roupas que antes estavam apertadas começaram a ficar folgadas e a ansiedade tinha simplesmente acabado. Com isso, eu percebi que eu estava na contramão de tudo que estava acontecendo, porque eu ficava vendo minhas amigas e colegas de trabalho reclamando que estavam engordando muito durante a pandemia e algumas até recorrendo a remédios para controlar a ansiedade. Eu realmente comecei a ficar preocupada com o que eu ouvia delas.
Assim, eu percebi que precisava ajudar mais mulheres a saírem daquela situação. Eu comecei a sentir que faltava um pedaço. Eu pensava, quantas e quantas mulheres por esse Brasil e por esse mundo estavam sofrendo por agora não saber esse jeito verdadeiro de emagrecer e estão tentando e não conseguindo emagrecer como eu, que tentava seguir o jeito antigo e errado, presa no famoso ciclo sanfona, achando que a culpa é delas, se sentindo incapazes, frustradas, impotentes, com vergonha do próprio corpo e da própria saúde. Foi aí que, depois de ter dado certo comigo, eu deveria organizar tudo que aprendi e deu resultado. Então eu separei o verdadeiro filé mignon de tudo que testei e deu certo. Empacotei tudo em forma de um método, um passo a passo, extremamente eficaz e simples, perfeito para mulheres que não têm tempo a perder e querem resultados rápidos e definitivos. Foi então que eu decidi vir para a internet e simplesmente começar a ensinar o que eu particularmente amo fazer: ajudar mulheres com o método que batizei de T15. Esse jeito novo de emagrecer de forma saudável, em um programa 100% online, para que eu pudesse atingir e ajudar muito, mas muito mais mulheres com o meu conhecimento e experiência do que eu poderia ajudar se eu ficasse somente aqui na minha cidadezinha. Ainda durante a pandemia, no início de 2020, eu resolvi abrir as minhas redes sociais para compartilhar conhecimento de treinos em casa e emagrecimento, de forma bem despretensiosa, e em muito pouco tempo, centenas de mulheres de todo o Brasil começaram a me procurar pedindo ajuda. E o resultado não poderia ter sido melhor. Comecei a receber dezenas de relatos de mulheres falando que estavam emagrecendo muitos quilos e recuperando aquelas roupas que há anos não estavam entrando mais. Todas haviam diminuído muitos centímetros da barriga em apenas 45 dias. Algumas delas super felizes que estavam renovando o guarda-roupa. Outras me agradecendo que haviam recuperado a autoestima e feito as pazes com o espelho. Maravilhoso! Mas deixa eu te contar uma coisa. No começo, eu confesso que fiquei com dúvida se daria certo ensinar online. Eu nunca tinha feito isso, né? Mas para minha surpresa, funcionou muito bem. E muito mais rápido do que eu poderia imaginar. E hoje, através da internet, eu consigo trazer não só os meus treinos, mas a minha mensagem para todos os cantos do Brasil. E dessa forma, eu consigo ajudar um número infinitamente maior de mulheres. Isso me deixa muito mais plena e realizada como profissional, porque consigo atingir muito mais mulheres como você, podendo compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência com o emagrecimento. E hoje, graças a Deus, já são centenas de alunas muito mais saudáveis, alunas com necessidades completamente variadas, desde mulheres que precisam perder pouco ou muito peso, mulheres que queriam emagrecer para se sentirem mais bonitas ou para melhorar a saúde, independente se elas já tinham tentado 1000 dietas, tomado remédios para emagrecer ou ainda não tinham nem tentado emagrecer nenhuma vez, ou até mesmo se eram muito ansiosas. Inclusive, você já viu alguma dessas alunas dando seus depoimentos por aqui e ainda vai ver muito mais durante essa semana. Outra coisa também que me motivou a vir para a internet foi o fato de eu já ter ficado muito acima do peso e já ter passado pelo processo de emagrecimento. Ou seja, eu entendo você, mulher. Eu entendo exatamente o que você está passando agora e o que você vai passar em cada parte do processo daqui para frente. E a minha intenção é pegar na sua mão e te mostrar o caminho que eu mesma percorri nessa jornada. Então,
depois de ajudar muitas mulheres a emagrecerem e reduzirem suas medidas da barriga em apenas 45 dias, de maneira definitiva, eu descobri um padrão, uma série de 3 principais erros, o que eu chamo de travas do emagrecimento, que praticamente toda mulher tem e que fazem com que ela desista do processo de emagrecimento e caia no ciclo de efeito sanfona. Essas travas que vou te mostrar são as que tenho certeza absoluta que estão te travando de diminuir suas medidas neste exato momento e perder peso para sempre. E todas essas travas eu mesma tinha quando comecei. Essas travas do emagrecimento acabam impedindo você de manter a constância e o foco na meta e faz com que você desista no meio do caminho. Então, nessa aula, vou explicar sobre essas travas e já na segunda aula vou te mostrar o que fazer para corrigir tudo isso e nunca mais se sabotar no processo de emagrecimento, ok? Muita atenção agora. Eu quero frisar isso. É fundamental que você compreenda profundamente tudo que eu vou te falar aqui nessa aula, a partir desse exato momento, pois tentar emagrecer sem antes destravar essas armadilhas mentais é inútil. Ignorar esses pontos só vai te deixar presa no efeito sanfona, frustrada e cada vez mais triste. Eu afirmo, nenhum processo de emagrecimento funcionará para você sem que você resolva antes esses pontos. Compreendido? Eu preciso da sua total atenção neste momento para compreender tudo a partir de agora. Então, se eu fosse você, eu pegava um caderno e uma caneta para anotar isso tudo agora, porque são dicas valiosas e 100% práticas que eu sei que vai fazer a diferença na sua vida a partir de agora. A primeira trava do emagrecimento que a maioria das mulheres acaba tendo e faz 99% delas sempre desistir de emagrecer e reduzir medidas, é focar 100% da atenção somente em treino e dieta. Mas como assim, Laila? Todo mundo fala que para emagrecer e reduzir medidas, tenho que treinar muito e me alimentar direito. E que sem isso, nada feito, correto? E eu afirmo que sim, mas é muito além disso. Treino e dieta são apenas ferramentas. A verdadeira fundação, a base do seu processo de emagrecimento, não está nas ferramentas que você usa, mas na sua mente. É um fato. Se você não conseguir equilibrar seu estado emocional durante o processo de emagrecimento, você não vai conseguir manter a constância e a disciplina para enfrentar os desafios. E com o tempo, você vai desistir. Isso é um fato. Um comportamento padrão que eu observo em todos os meus atendimentos e consultorias. Você pode ter o melhor treino e os melhores alimentos à sua disposição. E isso não vai adiantar. Você vai desistir. Deixa eu te explicar por que isso acontece. Muitas vezes você entra em uma dieta e começa a treinar, mas não trata o foco, que é a sua cabeça. Seus sentimentos de culpa, raiva e ansiedade, por exemplo. Esses sentimentos negativos acabam provocando diferentes reações em nós mulheres que somos extremamente emocionais. A maioria das mulheres acabam descontando isso na comida e na bebida como uma forma de extravasar todo o seu desequilíbrio emocional. Lembra que falei antes que o meu fim de semana era regado de churrasco e cerveja? Então, essa era a minha forma de extravasar todo o estresse da semana de trabalho e da vida corrida. Mas isso não resolvia o meu problema, porque na segunda-feira tudo começava novamente. O ponto principal aqui não é deixar de comer o que você gosta. Eu, por exemplo, como de tudo. Pizza, hambúrguer, churrasco, mas hoje eu não faço isso para descontar a minha ansiedade. Eu como consciente e por pura vontade, e isso não prejudica em nada nos meus resultados.
Comer sem vontade ou de forma compulsiva são alguns sinais que as suas emoções estão afetando o seu processo de emagrecimento. Tudo isso atrapalha o seu foco e não deixa você ter constância no seu novo estilo de vida. O que vai fazer você reduzir 8 centímetros de barriga em apenas 45 dias ou perder ainda mais medidas é não somente focar em dietas e treinos, focar em apenas fazer uma reeducação alimentar e seguir um plano personalizado de treinos, mas principalmente ter equilíbrio emocional para lidar com essa nova fase de transição entre o seu peso atual e o novo peso no futuro. Não adianta também você começar o seu processo de emagrecimento com muita sede de resultados, se matar de treinar, mas não fazer o treino correto para a fase que você se encontra, por exemplo, ou simplesmente a alimentação correta para o que você precisa no momento. Você tem que manter um equilíbrio entre treinos e alimentação específicos para você. Além disso, ter constância. Grava isso. Eu mesma vivia nesse ciclo de hora muito focada e hora sem foco nenhum. Quem aí nunca começou o processo de emagrecimento e desistiu no meio do caminho? Muitas mulheres, por exemplo, vão começar essa jornada hoje super focadas e determinadas. Algumas seguirão até o final e já vão conseguir ver os seus primeiros resultados. Outras simplesmente vão parar no meio do caminho, porque vão achar difícil separar 30 minutos e assistir às aulas e depois colocar em prática o conteúdo, ou porque acham difícil os treinos práticos que eu disponibilizo durante as semanas do meu método. E com isso, sempre estarão em busca do próximo método milagroso de emagrecimento. Quando elas não compreendem que o problema está nas suas mentes, está ficando claro para você? Eu tenho certeza que se você assistir todas as aulas que eu vou liberar essa semana e colocar tudo em prática, você já vai começar a diminuir suas medidas, reduzir a gordura abdominal e ter os seus primeiros resultados no emagrecimento. Eu vou ficar muito feliz em ver você compartilhando lá na nossa comunidade do Facebook o seu resultado, falando que aquele shortinho que há anos não estava mais entrando, voltou a servir em você. E aqui eu preciso ser muito sincera. Ouvir o seu depoimento e o depoimento de todas as mulheres que eu ajudo nas minhas redes sociais é o que me faz estar aqui para ajudar cada vez mais e mais outras mulheres. A segunda trava do emagrecimento que eu tenho certeza que você está presa e que te impede de reduzir a barriga e o seu peso em 45 dias é não entender de uma vez por todas que ser magra é um estilo de vida. Sim, é um estilo de vida. Como assim, Laila? Eu sinceramente estou cansada de ouvir na internet um monte de gente prometendo emagrecimento em 1 ou 2 semanas ou emagrecer sem fazer atividade física e assim por diante. E isso não funciona no longo prazo. Para você reduzir 8 centímetros de sua barriga em 45 dias e manter esse resultado, você precisa melhorar seu estilo de vida. Cultivar um estilo de vida mais saudável envolve alguns pilares que são saúde mental, qualidade do sono, boa nutrição e práticas regulares de atividade física. Todos esses pilares precisam estar alinhados e, ao contrário do que muita gente pensa, não é difícil nem demorado alterar isso. Isso eu deixo para as minhas alunas confirmarem, que são donas de casa, possuem filhos, pouco tempo disponível na rotina e mesmo assim conseguiram esse resultado. Você só precisa de 45 dias aplicando o passo a passo simples que eu criei e testei para adquirir esses novos hábitos. Isso acontece porque em apenas 45 dias, seguindo tudo que eu ensino, você consegue inserir pequenos,
mas poderosos, novos hábitos saudáveis na sua vida, planejados para você, mulher, que não tem muito tempo. E com isso, já vai perceber pequenas vitórias e redução de medidas em muito pouco tempo. E são esses primeiros resultados que vão te dar ânimo para continuar a sua nova rotina, porque você vai perceber que valeu a pena todo o seu esforço inicial. A partir desse momento, você já começa a fazer atividade física por puro prazer. Isso acontece porque você já vai ver muita diferença na qualidade do seu sono. Você começa a ter mais disposição para fazer as atividades do dia a dia, se sente menos esgotada ao final de um dia de trabalho. Aprende, por exemplo, a descontar o estresse do seu dia nos treinos e não na comida. E mesmo assim, você pode estar se perguntando: Laila, o que eu faço para vencer essa etapa dos primeiros 45 dias sem desistir? Como eu destravo a minha mente? Calma, supermulher! Esse assunto eu vou te explicar na segunda aula. Nela, vou te ensinar os 3 passos fundamentais para você destravar sua mente de uma vez por todas e nunca mais desistir do seu emagrecimento. Se você conseguir simplesmente vencer essa etapa da primeira semana aqui comigo, tenho certeza de que as próximas semanas serão muito mais tranquilas. E ao final de 45 dias, seguindo tudo conforme eu vou te explicar, tenho certeza de que você vai ter diminuído até 8 centímetros da sua barriga. Ou quem sabe, até mais. Vai depender do seu comprometimento. Esses 8 centímetros são uma média das minhas melhores alunas, tá? Você já imaginou, em 45 dias, voltar a vestir aquela roupa que está lá no fundo do seu guarda-roupa e não entra mais em você? Já imaginou poder ir em uma loja e escolher a roupa que você gostou e não simplesmente ter que escolher a roupa que entrou em você? Como sempre digo, a decisão é sempre sua. Os 45 dias vão passar de qualquer maneira e é só você, tá entendendo? Só você que pode escolher chegar lá no final do mesmo jeito que você está hoje, insatisfeita com a sua imagem ou simplesmente com menos 8 centímetros da sua barriga, escolhendo suas roupas e não sendo escolhidas por elas. Eu estou com a consciência tranquila que eu estou fazendo a minha parte, que é te mostrar o caminho, pegar a sua mão, mas não posso obrigar você a fazer nada. A decisão é sempre sua. Entendido? A terceira trava do seu processo de emagrecimento, que fatalmente faz você desistir de emagrecer logo nas primeiras semanas, é começar o processo de emagrecimento para diminuir as medidas da sua barriga com dietas muito restritivas e treinos mais puxados. Normalmente é assim. Me fala se você nunca passou por isso. Quando você está em busca de resultados rápidos para emagrecer, geralmente você pega aquela dieta restritiva da moda que tem por aí, vai para a academia e se mata de treinar. Logo nos primeiros dias, você já começa a sentir as dores musculares, a sua vontade de comer só aumenta por causa da restrição alimentar. Depois de algumas semanas, você deixa de treinar porque está toda dolorida e acaba também desviando da sua dieta e dessa forma vai até desistir. Com isso, você não consegue ser constante. E a constância, supermulher, muito mais do que pesos difíceis de puxar, equipamentos caros ou muito tempo de academia, é o ponto-chave para você reduzir suas medidas e a sua barriga de forma rápida em até 45 dias. Eu estou te falando isso tudo porque eu mesma já fui assim. E centenas de alunas minhas também. Começava um desafio de emagrecimento, eu me matava treinando e fazendo dieta, mas quando acabava o desafio, poucos dias depois, eu voltava a engordar
tudo novamente. Com esse processo, começando devagar, seguindo um método, um passo a passo, comprovado, de início um pouco mais lento e aumentando gradativamente os seus treinos, melhorando aos poucos a sua alimentação, você consegue ter constância ao longo da sua jornada, até que tudo isso simplesmente vira um novo estilo de vida. Hoje, com os resultados que eu tive no meu próprio corpo, eu acabo sendo um incentivo para muitas mulheres perceberem que elas também conseguem. Já pensou? Você sendo incentivo para as mulheres da sua família ou até mesmo do seu ciclo de amizades, simplesmente porque você conseguiu diminuir a barriga? Mostrar ela chapada na praia ou na piscina? Impressionar o maridão, o noivo, o namorado e voltar a usar as roupas que tanto sonhava? Assim como todas essas mulheres aqui embaixo. Por isso, sempre estou pedindo para as minhas alunas postarem os seus resultados. Isso acaba criando uma corrente do bem e tocando no coração de outras mulheres, fazendo elas perceberem que nem tudo está perdido, que elas conseguem também diminuir sua barriga e emagrecer de forma acelerada, gostosa e simples, sem precisar de treinos complexos, suplementos, remédios ou equipamentos caros em apenas 45 dias. Isso tudo sem precisar sofrer na academia, esperando o equipamento liberar, mas fazendo tudo no conforto da sua casa. Super mulher, essas 3 travas, esses 3 erros graves que eu tenho certeza absoluta que você está cometendo, são os principais responsáveis por fazer você simplesmente não ter constância e desistir de emagrecer. Mulher, acredite, ter constância é o ponto-chave para você conseguir diminuir sua barriga, reduzir 8 centímetros dela ou mais em até 45 dias. São apenas 45 dias de treinos simples e rápidos que te separam do seu corpo atual para o seu corpo dos sonhos, aquele que você quer ter orgulho de ver no espelho. E agora você pode estar pensando, por que ninguém nunca me disse isso antes? Por que na academia nunca nenhum professor veio me ajudar a quebrar essas travas, se são tão importantes assim? Porque entenda, esse conceito de travas da mente, que chamamos de psicologia de crenças limitantes, isso é relativamente novo na educação física e ainda não é ensinado nas faculdades. Mas como a gente não está aqui para julgar ou achar culpados lá do passado, e sim para ser grata, porque agora você já sabe o caminho certo. Agora você sabe qual é o jeito certo de emagrecer, que passa primeiro por liberar a sua mente de conceitos errados sobre emagrecimento e não por exercícios extremos, pesos difíceis de levantar ou técnicas milagrosas que aparecem por aí a todo momento. Esse jeito inovador de emagrecer, simples, ao alcance de qualquer mulher, mesmo que não tenha tempo ou até já tenha desistido de emagrecer e que gera resultados rápidos, foi batizado orgulhosamente de método T15. E por que T15? Porque você só precisa de 15 minutos por dia para colocar em prática. Não é incrível? Mas eu vou contar mais sobre isso na aula 2, onde eu vou detalhar melhor como você pode superar essas barreiras mentais e começar a perder medidas ainda essa semana. Finalmente agora chegou a sua vez de aprender esse método novo e revolucionário que eu criei e perder barriga rápido. Na segunda aula eu vou te ensinar quais os 3 passos essenciais para você reduzir a barriga rápido e nunca mais sofrer com o efeito sanfona. E com isso, conseguir reduzir até 8 centímetros de barriga em apenas 45 dias, sem precisar nunca mais sofrer na academia ou ter que cortar doces
massas, bebidas ou aquele churrasco no final de semana. Então, não perca de jeito nenhum a aula 2, que vai ao ar na quarta, dia 20/4. Antes de finalizar essa aula, que está ficando muito grande, né? Eu tenho uma missão prática. Entendido? Presta atenção. Prática e muito importante para você fazer e já ir começando a ver resultados. Olha só, você aprendeu hoje sobre o jeito antigo, errado de emagrecer, que se concentrava em exercícios complexos, que exigia muita dedicação sua e tempo, que muitas vezes é escasso na rotina da mulher e que gera mais frustrações do que resultados. E se você ainda está com dúvida se esse jeito antigo funciona ou não, é só parar para pensar. Você está acima do peso nesse exato momento? Já tentou ir para a academia diversas vezes e não conseguiu emagrecer de forma duradoura? Você sente dores pelo corpo? Se sente cansada? Ansiosa ou com pouca vontade sexual? Você tem doenças como gordura no fígado, colesterol alto, diabetes ou até mesmo pré-diabetes? Se a maioria das suas respostas foram sim, mais rapidamente você precisa aprender o método T15, porque além da sua autoestima, algo muito mais valioso está em sério risco. Sabe o que é? A sua saúde. E cada vez que você faz uma nova tentativa de emagrecer, tentando seguir orientações furadas, mudar radicalmente a sua alimentação, comer coisas esquisitas e caras, ou tentar seguir cartilhas e mais cartilhas complexas de ingredientes, você trava e volta a engordar. E toda vez que isso acontece, você está prejudicando ainda mais o seu organismo. Cada vez que você tenta emagrecer, o corpo reage, deixando cada vez mais difícil de emagrecer e deixando você aí no efeito sanfona. Cada vez que isso acontece, você fica mais longe dos seus sonhos de conseguir escolher suas roupas, ao invés de ser escolhida por elas, e conseguir amarrar o sapato sozinha, de parar de sentir um monte de dores em tudo quanto é lugar no seu corpo, de se olhar no espelho e sentir orgulho do que vê. Porque quando estamos acima do peso, o corpo está com uma sobrecarga imensa de peso para suportar. Pensa aí na sacola de 5 quilos de arroz. Quantos quilos você está carregando aí dentro do seu próprio corpo? Olha comigo. Isso é o que eu estava carregando no meu próprio corpo. Agora olha a minha aluna Miriam. Olha quanto ela eliminou. Minhas alunas, em média, perdem cerca de 10 quilos de peso durante seu processo de emagrecimento. Imagina todo esse peso que você arrasta por aí, dificultando a sua vida. Para quê? É sobre isso. Recuperar a sua energia, a sua autoestima, a sua beleza. Conseguir se olhar no espelho e se sentir bem. De conseguir ir ao médico e levar elogios pelos seus exames e não broncas. Então hoje precisa ser o seu dia do chega. Você precisa se comprometer agora aqui comigo. Você se compromete? E como que você vai fazer isso? Vou te explicar. Aqui abaixo desse vídeo tem um botão para você clicar e entrar na nossa comunidade do evento lá no Facebook. Então, clica no botão e solicite a sua entrada, que em poucos minutos a minha equipe vai te colocar para dentro. Lá dentro dessa comunidade, você vai postar e escrever que hoje é o seu dia do chega. Vai escrever que a partir de hoje você não tolera mais tentar emagrecer e não conseguir. Você vai colocar tudo para fora e vai dizer que sim, a partir de hoje você não vai mais praticar o jeito antigo e errado de emagrecer, que só prejudica ainda mais o seu organismo. A partir de hoje, você se compromete em aprender e aplicar o jeito certo de emagrecer. Um jeito simples, que toma pouco tempo da sua rotina e que te permite comer tudo o que você gosta, quando você
quiser. E é isso que eu vou te ensinar nos mínimos detalhes na aula 2. Combinado? Eu te espero na aula e também espero o seu comentário lá dentro da comunidade. Eu vou olhar e responder com muito carinho cada uma das respostas. E quero saber que você está comigo e que a partir de hoje, chega do jeito errado de emagrecer. Chega de efeito sanfona. Chega de tentar e não conseguir emagrecer. Isso acaba hoje. Um beijo e até lá. Aí eu provei no domingo uma Capri que eu tenho aqui, que já está encostada, já deve ter uns 2 anos. Encostado no fundo. Sabe aquela peça que você guarda, vai dizer, eu vou usar ela ainda? Aham. Que não cabe. Eu tinha várias. Que não sobe na perna, na coxa, mas você consegue, insiste em deixar ela ali, que ela vai te servir? Aham. Pois é. Domingo eu fui provar, na hora que eu estava me arrumando para minha igreja, né? Fui provar. E não é que ela deu. Só que eu não pude usar porque, por ela ser branca, ela estava amarela, né? Guardar. Guardada. Aí, vou tirar para lavar para poder usar. Ah, eu tô muito feliz. E eu te agradeço muito, Laila, pela força que você tá dando pra gente. Que isso? Que eu acho que se eu tivesse só na academia, eu acho que eu já tinha desistido já. Por qual motivo, assim, Lia? Eu me vejo com mais resultado fazendo seus exercícios do que lá. Não sei se é impressão minha, entendeu? Eu fico, não sei, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, assim. Sim, você sente. Eu tô te perguntando porque são ambientes diferentes, né? Completamente diferentes, né? A academia e o treino em casa, né? Mas não que a academia seja ruim, tá? Não é isso não. Ela é boa. Por isso que eu falei com você. Se você conseguir conciliar, se você aguenta, pode fazer devido a fortalecimento mesmo. Mas é bom saber que você própria, sem o meu estímulo de falar, de incentivar você a dizer alguma coisa, sentiu essa diferença. Porque eu também, eu sei da importância da academia, mas não é uma coisa que, sabe, ai meu Deus, eu tenho que ir lá mesmo, sabe? Então eu acabo deixando para depois. E ali eu fico, se deixar, eu fico. Hoje eu fui bem mais leve comigo ali. Mas aí eu gosto muito, muito mesmo. E fico muito feliz com o seu relato, que bom. Primeiro, eu gostaria que você explicasse aí para as meninas, rapidinho, tá? Por causa do nosso tempo. A situação do seu ombro, como que foi a situação do outro profissional que falou que você não ia conseguir, como que é a sua limitação, se você não se importar de explicar aí pra gente. Não. Então, há 4 anos atrás eu perdi o movimento do braço esquerdo parcial, então ele não levanta. E academia, vocês sabem, ou você paga um personal, ou então você se vira. E, infelizmente, eu não tenho essa renda para poder pagando alguém para me auxiliar. E eu tenho uma grande dificuldade com a academia. Eu e a academia, a gente não combina. E eu procurei um profissional para me ajudar a treinar em casa. E ele simplesmente falou que eu não ia conseguir, porque em casa a gente não tem equipamentos, não é o mesmo foco, não é a mesma disciplina, e que não conseguiria adaptar a maioria dos exercícios para fazer em casa. E isso, gente, eu já estava no meu auge lá do meu 100 e alguns quilos. Como a Laila mencionou aí, vendo a minha vida passar sentada no sofá, né? Literalmente, eu estava sentada, me afundando no sofá, até que num belo dia essa dona moça aí colocou uma caixinha lá, que eu posso fazer para te ajudar. E eu fui lá na boa intenção da Laila, coloquei, me ajuda a treinar em casa. Foi um dos meus presentes de aniversário, ela não sabe, mas era no dia do meu aniversário. E ela, na segunda-feira, nós começamos a treinar, no dia 13 de abril, e já são 20 quilos eliminados aí, ó, graças a essa dona moça aí, no espaço pequeno da minha casa, né, porque minha casa é pequena, com o que eu tenho em casa,
com o ressaltinho que eu tenho em casa, que nós adaptamos muitos exercícios aqui, né, Laila? Usando o que eu posso com o meu braço. Eu vi uma postagem sua, eu acho que eu já te seguia já, aí vi uma postagem sua e achei interessante, porque, igual como eu tenho um neném de 2 anos, para mim ir à academia é muito complicado. Chego em casa, vou mudar a roupa, tirar a roupa, colocar a roupa na academia. E vou caminhar. Aí tem que caminhar. Eu acho enjoado caminhar. Eu não gosto de caminhar, acho muito enjoado. E eu falei, o que eu poderia fazer sem sair de casa e me exercitar. Eu estava muito sedentária para subir uma escada, eu cansava, entendeu? Aí agora não, agora subo, desço. Aí eu vi a propaganda, falei, mas não vai dar, que hora que eu vou fazer isso? Tanto que eu te questionei várias vezes, mas eu não tenho tempo para fazer isso, como que eu vou fazer? Aí tinha a questão da minha coluna também, que eu tinha muito medo, né, de me machucar, né, por causa da hernia de disco. Mas graças a Deus, desde quando eu comecei a fazer, não tive problema com coluna. Assim, pelo contrário, tinha movimentos que eu travava, igual para baixar. Não, tô mais flexível. Eu vi que eu tô mais flexível depois dos exercícios. Então, para mim, o não sair de casa, nossa, foi muito bom. E eu posso fazer exercício, meu neném tá ali do lado, me atrapalhando às vezes, né? Mas tá ali comigo, né? Que eu já fico o dia todo fora de casa. Aí eu vou chegar em casa, mudar a roupa, sair. Aí eu falei, não dá para mim fazer isso. E eu fazendo exercício ali, ele tá ali do lado, ele já te chama de titia. Então, aí é mais fácil para mim em casa. Economizou tempo, né? Nossa, muito tempo. Muito maravilha. Você falando das dificuldades, né, das coisas que acontecem do dia a dia. E realmente, hoje eu tive um dia muito difícil e eu achei assim que eu iria descontar na comida pela pressão, ansiedade, essas coisas. Mas foi tão natural. E olha que eu tive que ainda preparar a minha alimentação, fazer o almoço, fazer tudo certinho. E eu consegui tudo dentro da linha. Aí pensando aqui agora, eu falei assim, nossa, consegui. Venci esse dia. O problema está acontecendo, a situação está acontecendo e a sua alimentação que você tem que comer. Você já entendeu que é a sua nutrição. E parece assim que é coisa pequena, mas não é, né? É uma grande vitória. Claro que é. Você já viu alguma diferença em relação às suas roupas? Ah, com certeza. Gente, Quanto você veste hoje? olha, eu tinha uma calça tamanho 50. Hoje eu já uso um 46, porém ele já fica largo. Então eu acredito que eu estou entre o 44 e o 46. Antes você chegou a fazer alguma dieta restritiva? Nunca fiz. Não consigo fazer dieta. Não consigo entrar nessa de ser restringida de comer as coisas. Mas eu acho que eu estava tão acima do peso, eu estava tão sedentário, que quando eu comecei eu tive uma resposta muito rápida do meu corpo pelo fato de não fazer nada. Foi, gente, caminhada, treino, a comida que tem que melhorar, senão não vai. E foram mudanças poucas. Retirei o açúcar, o excesso de sal, o óleo, uma comida mais saudável, alguma coisa assim. Não teve assim nada radical. Nunca fiz nada radical para emagrecer, não. Esses dias me mandaram mensagem perguntando quem que era a minha nutricionista. Gente, não é nutricionista não, é treino em casa. Então, vida transformada, roupas recuperadas? Com certeza, todas elas. Ó, diminuiu o manequim, recuperou as roupas, melhorou a autoestima, tá mais que voando, né? Graças a Deus. E a você, né?